Nós vamos estudar hoje a terceira mensagem da nossa série Sede Perfeitos. Hoje é o terceiro. Se você não assistiu os outros dois, ou perdeu alguma mensagem dessas que passaram, você pode acessar nos vídeos aqui no nosso canal. E aproveite-se para se inscrever no canal, tá bom? Mas assista as mensagens para você ter a ideia do todo. A cada semana Deus tem nos conduzido a águas profundas. Deus tem trabalhado em nosso coração. Semana passada nós estudamos sobre o plano de Deus, ao nos criar a sua imagem e semelhança. E também sobre o plano dele em ofertar na cruz do Calvário para nós a possibilidade de nós retornarmos ou voltarmos a refletir a sua imagem e semelhança perdidas no Jardim do Éden com a entrada do pecado. Se você não acompanhou a mensagem da semana passada, a mensagem focou sobre a semelhança, imagem e semelhança de Deus. Nós também vimos semana passada sobre a obra do engano. O inimigo está tentando nos enganar o tempo todo e ele insistentemente vem tentando até hoje plantar em nós o desejo de nos igualarmos a Deus. Assim como ele tentou Eva lá no jardim ao oferecer o fruto e diz assim, sereis como Deus. Ele vem tentando fazer com que nós nos igualemos a Deus. Desde que a serpente tentou a mulher, o inimigo está tentando fazer com que esse ensino dele, de nos igualarmos a Deus, seja um objetivo de cada um de nós. E nós chamamos isso, então, semana passada, de pseudo-santidade. Hoje nós vamos explorar um pouquinho mais a respeito desse tema. Uma das estratégias do inimigo é essa, a pseudo-santidade, é uma santidade contrafeita. Se o inimigo não consegue te pegar, ou te tentar, ou te derrubar com a igreja de Satanás, né, com os enganos abertos dele para você, se ele não consegue te derrubar com os desejos mundanos, que são totalmente contra Deus, ele vai tentar te pegar por meio da religiosidade. A pseudo-santificação. Quando nos achamos salvos, mas estamos perdidos. Quando nos sentimos perfeitos e estamos imperfeitos. A pseudo-santidade talvez seja mais perigosa do que o próprio mundanismo. Ele está tentando fazer com que nós busquemos um certo tipo de impecaminosidade. E ao buscarmos a impecaminosidade, corremos o risco de buscarmos um tipo de estágio onde não precisaremos mais de Jesus Cristo intercedendo por nós. Então, o inimigo, ele apresenta os seus planos de diversas maneiras. E hoje, ao estudar sobre esse tema, eu quero me concentrar em um texto da Bíblia. Há dois textos que são, às vezes, mal compreendidos. O primeiro deles é um texto bíblico, que está em Mateus 5:48, que diz assim, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:48. E o segundo texto é um texto de Ellen White, que está aí também, que diz assim, quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Esse segundo texto nós vamos trabalhar semana que vem. E hoje nós vamos trabalhar esse texto bíblico de Mateus 5, verso 48. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Aqui nós temos uma unidade literária que vai do capítulo 5, versículo 3, até o capítulo 7, versículo 27. Ok? Então, quando você abre o texto bíblico em Mateus 5, 48, você não pode considerar apenas esse texto. Você precisa analisar o contexto onde esse texto está inserido. Ou seja, ler um pouquinho antes e ler um pouquinho depois. Quando você toma tempo para ler todo o assunto que está sendo tratado, você tem uma compreensão maior do que o texto está querendo dizer. Esse texto faz parte do Sermão da Montanha, o maior sermão que Jesus Cristo pregou no seu ministério terrestre aqui. E o capítulo 5, todo ele, desde o capítulo 5 até o final do capítulo 7, faz parte então desse Sermão da Montanha.
Eu quero tomar um tempinho para estudar com vocês a estrutura deste capítulo. Aqui nós temos a estrutura literária, nós temos 3 partes distintas aqui. Uma introdução breve, que vai do capítulo 5, versículo 3 a 16, é uma introdução, Sermão da Montanha, aí estão as bem-aventuranças, certo? E Jesus Cristo chamando os seus seguidores de sal da terra e luz do mundo. Logo depois nós temos a parte central dos ensinos de Cristo, e por fim temos uma conclusão, ok? E a conclusão vai do capítulo 7, versos 13 até o 27. A parte central, quero chamar a sua atenção para ela agora, a parte central do ensino de Cristo, ela é subdividida em 3 outras partes. Tá? Nós temos aí a lei e o seu cumprimento, é onde está o nosso texto. Nós temos também a verdadeira piedade, que vai do capítulo 6, versículos 1 a 18. E temos a justiça do reino, que é do capítulo 6, 19 até o 7, 12. Okay? Quando você divide essa parte central nesses 3 assuntos, eu quero chamar a sua atenção para o primeiro assunto, a lei e o seu cumprimento, porque é exatamente nesta parte literária que está o nosso verso. E aqui, esta parte sobre a lei e o seu cumprimento, ela também é dividida em 2 outras partes. Jesus e os rabinos, uma introdução, e depois 6 exemplos práticos. E o último deles é o amor. E é exatamente nesta parte que está o nosso verso. Tudo bem? Com isso em mente, então, com essa estrutura em mente, eu quero convidar você, então, a estudarmos um pouco mais a respeito desse verso, capítulo 5, verso 48. Queridos, Jesus aqui nesse contexto, ele está ensinando ao povo simples. Percebe que lá no começo do capítulo 5 diz quem é o público, ou qual é o público de Jesus. Jesus diz assim, no verso 20, a palavra de Deus diz, vendo Jesus as multidões. Jesus está focado aqui nas multidões, são pessoas simples, são pessoas do dia a dia, as pessoas que estavam seguindo a Ele. Obviamente que ali entre as multidões estavam também escribas e fariseus e as pessoas importantes. Estavam ali os rabinos daquela época, eles estavam por ali, eles estavam sempre observando Jesus. Mas Jesus está focado em dar aqui um tipo de ensino para as multidões, para as pessoas simples. E Jesus Cristo usa uma metodologia, uma estratégia para ensinar essas pessoas. Normalmente Jesus, ele ensina por contraste. E ele está contrastando um conhecimento já adquirido. Aquelas pessoas já conheciam algumas coisas a respeito do que ele estaria ensinando, só que de uma maneira superficial, e Jesus agora quer aprofundar com elas, e Jesus quer corrigir alguns ensinamentos que eles haviam aprendido dos rabínicos daquele tempo. E Jesus Cristo, então, nesse sermão longo e profundo, ele explica aqui algumas coisas muito, muito profundas que o povo não conhecia. Jesus introduz o seu sermão com as bem-aventuranças. Como eu disse, ele fala aqui do versículo 13 até o versículo 16, que os seguidores dele se assemelham a sal da terra e luz do mundo. E no versículo 17, então, ele começa a fazer o seu contraste. Primeiramente, Jesus Cristo, ele apresenta aqui um posicionamento dele a respeito da lei. E eu quero ler dos versículos 17 até o 20, dando algumas pausas aqui para compreendermos. Versículo 17 diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. Esse texto aqui já chamava a atenção das pessoas para os ensinos dos rabínicos. Os escribas e fariseus, eles eram responsáveis por aplicar a lei, por ensinar a lei, por interpretar a lei. E de certa forma Jesus, como um líder, como um rabi também, ele está aqui dizendo que ele não veio para destruir a lei, ele veio para cumprir a lei. Então ele já deixou claro aqui o seu posicionamento a respeito do assunto que mais chamava a atenção dos rabis daquele tempo. Ele apresenta aqui, no versículo 18,
a seguinte declaração: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus Cristo aqui, ele está supervalorizando a lei. E no versículo 19 ele diz: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino de Deus, ou no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. E no versículo 20 ele faz aqui um grande desafio. Ele cita duas classes de pessoas. Ele diz no versículo 20: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Os ensinos de Jesus iriam agora contrastar aos ensinos dos escribas e fariseus. E esta frase aqui é um desafio forte para aquele povo, porque o que eles conheciam a respeito da lei, a respeito dos profetas, tinha vindo dos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus, eles tinham uma influência muito grande sobre as pessoas, uma influência religiosa muito grande, uma influência de formação mesmo, formação moral. Eles eram tidos como os intérpretes da lei, como eu disse. A influência deles estava na capacidade que eles tinham de interpretar a lei e também de julgar o povo. Essa frase de Jesus aqui, ela é muito forte quando ele diz assim: se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus. Porque os escribas e fariseus estavam num nível em que o povo julgava não ter alcançado. E agora chega Jesus e fala assim: vocês precisam não apenas alcançar o nível dos escribas e fariseus, vocês precisam exceder. E quem não exceder, não estará apto para o reino de Deus. Percebe o tamanho do desafio que Jesus colocou aqui? O povo, de certa forma, admirava os escribas e fariseus. Eles eram tidos como modelo de comportamento, padrão de moralidade. A concepção que o povo tinha dos escribas e fariseus tinha muita relação com a percepção que os próprios escribas e fariseus tinham de si mesmos. Eles se viam como separados. Eles se viam como superiores ao povo. Eles achavam que os relacionamentos deles deveriam ser restritos, especialmente com as pessoas comuns. Eles possuíam um certo tipo de teologia secreta, acompanhada do isolamento social. E isto era para eles um dos segredos da influência que eles exerciam. Eu quero chamar a sua atenção para uma frase do Dr. Rodrigo Silva a respeito dos escribas e fariseus. Eu vou projetar aqui na tela para vocês lerem. Rodrigo Silva diz assim, que fazia parte da sua conduta viverem afastados do povo, desassociados das pessoas, e por estarem distantes eram vistos como perfeitos e inatingíveis. Você percebe que em seu discurso, sentado na montanha, olhando nos olhos daquele povo simples, Jesus tinha em mente tudo isso. E ele ofereceu agora àquelas pessoas, pela primeira vez, uma oportunidade de conhecerem e pensarem além do que os escribas e fariseus haviam ensinado a eles. Pensar em algo totalmente diferente. Os ensinos de Jesus agora seriam desafiadores para superarem em muito a justiça pregada pelos escribas e fariseus. Jesus Cristo aqui, ele menciona 6 antíteses. Agora, depois do versículo 20, ele fala sobre 6 assuntos muito especiais. 6 antíteses, porque ele começa sempre essas antíteses com algo que o povo conhecia. E ele diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos? Em outras palavras, vocês já ouviram falar sobre isso. Vocês conhecem sobre isso. E Jesus parte então de algo conhecido para algo desconhecido.
Ele parte de algo que eles já sabiam para algo que Jesus agora ia ampliar. E eu quero me concentrar agora nessas partes do versículo 21 de Mateus capítulo 5. De certa forma, a frase de Jesus é apresentada como uma denúncia à santidade dos escribas e fariseus. Quando ele diz assim: se a vossa justiça não exceder em muito aos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Como exceder a justiça deles? Eles guardavam e ensinavam cerca de 613 leis. Uma lei para cada letra dos 10 mandamentos. 365 leis negativas e 248 leis positivas. Todas criadas para que a lei fosse cumprida rigidamente. Como exceder esse tipo de coisa? Será que Jesus Cristo apresentaria uma lista de leis um pouco mais extensa do que essa? Será que a lista deles de o que deveriam deixar ou o que deveriam fazer não era suficiente? Jesus agora escolhe 6 assuntos para tratar com essas pessoas. 6 assuntos. Mas antes de ler esses assuntos, eu quero ler com vocês, deixe marcado aqui capítulo 5 de Mateus, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 20, para entendermos um pouco mais sobre como pensavam os escribas e fariseus. No capítulo 20, fala o quanto esse modelo de santidade dos escribas e fariseus estava corrompido. No capítulo 15 de Mateus, eu quero ler os versos de 1 a 3, diz assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas, e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? E aqui Jesus então vai mencionar o mandamento de honrar o pai e a mãe, que era substituído, ou que havia sido substituído por uma tradição dos anciãos. E Jesus diz: por que vocês estão transgredindo o mandamento de Deus, substituindo-o por uma tradição? Um sistema religioso totalmente distante de Deus, voltados para uma lista do que fazer e o que não fazer. Era esta a situação em que os escribas e fariseus se encontravam. Um teólogo chamado Emil Brunner, ele chamou de pecado da devoção, esse tipo de pecado religioso, onde a base da religião é se deter nas coisas periféricas. Quando, de certa forma, se trata o pecado de maneira superficial, legalista, como se o pecado se resumisse apenas em atos pecaminosos. Basicamente em listas do que se fazer e o que precisa ser abandonado. O pecado é muito mais do que isso. Eu quero rapidamente só mencionar para vocês, porque eu vou ainda nesta série tratar um pouco mais profundamente deste assunto, mas eu quero só rapidamente mencionar para você que os escribas e fariseus estavam precisando se aprofundar nesse assunto, assim como eu e você precisamos. O pecado é muito mais do que simplesmente atos ou coisas que deixamos e coisas que fazemos. Ele é visto na Bíblia como ato, sim, como transgressão, ali em 1 João capítulo 3, versículo 4, a transgressão da lei, pecado é a transgressão da lei. Mas a Bíblia também fala em Tiago, capítulo 7, versículo 17, que pecado pode ser praticado por omissão. Ou seja, algo que eu deixei de fazer. Eu sabia que deveria ter feito, mas não fiz. Então é um ato que eu não pratiquei. Quando eu deixo de fazer aquilo que é certo. Mas Romanos capítulo 14, versículo 23, apresenta o pecado como um ato de motivação, quando o apóstolo Paulo diz que tudo aquilo que não provém da fé é pecado. Eu posso estar fazendo a coisa certa pela motivação errada, porque se a minha motivação não vem da fé, não tem valor nenhum. E o próprio Paulo diz em 1 Coríntios 13,
que eu posso dar, inclusive, a minha vida para ser queimada. Eu posso entregar todos os meus bens, mas se não tiver amor, se não tiver o motivo certo, isso não tem valor nenhum para Deus. E por fim, o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 7, versículos 14 a 24 de Romanos, ele considera o pecado como uma condição humana, apresentando um problema sério de corrupção da própria natureza humana. Talvez a grande falácia do pecado da devoção dos escribas e fariseus é imitar ou limitar o pecado a essas listas de coisas a serem abandonadas e coisas a serem realizadas. Os rabinos da época de Jesus fizeram isso com maestria, ao pegarem cada letra da lei e transformá-la em uma nova lei. 613 leis foram colocadas no total. O pecado da devoção, praticado pelos escribas e fariseus e por vários cristãos no decorrer das eras, ela é muito sutil por ser um pecado religioso, praticado por pessoas sinceras que desejam ser cada vez mais religiosas. Nós precisamos estar atentos a esse perigo, pois no desejo de buscarmos a santificação, nós podemos correr o risco de agirmos como os escribas e fariseus, que na tentativa de protegerem a lei de Deus, eles acabaram quebrando a própria essência e o espírito da lei de Deus. E é sobre esse espírito da lei, essa essência da lei, que Jesus trata agora aqui nessas 6 antíteses que ele vai apresentar. A confusão entre a verdadeira espiritualidade tem causado em muitas pessoas um imenso prejuízo ao longo de todos os tempos. Não foram só essas pessoas que viveram na época de Jesus, que estavam religiosamente enganadas. Mas no decorrer das eras, muitas pessoas estão religiosamente enganadas, achando que precisam praticar ou deixar de praticar uma série de listas para alcançarem a perfeição em Cristo Jesus. É possível pensarmos que somos espirituais simplesmente por enfatizarmos os assuntos periféricos e nos tornamos então às vezes muito mais julgadores, arrogantes, cheios de justiça própria, como os escribas e fariseus se tornaram. Eles adotaram um conceito errado de espiritualidade. Como mencionamos, nos dias de Cristo, os rabis nutriam a ideia de que a espiritualidade deveria torná-los distante das pessoas, separados das pessoas. E ao contrário disso, Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, o único rabi perfeito de fato, ele esteve próximo das pessoas, e especialmente daqueles que eram abandonados pelos escribas e fariseus, que são os marginalizados, os leprosos e os pecadores. Ao invés de se tornarem cada vez mais santos, eles foram se distanciando do ideal de Deus. Então, voltando aqui para Mateus capítulo 5, exatamente nessas antíteses, no versículo 21, Jesus pergunta: vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não matarás? E quem matar está sujeito a julgamento? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo está sujeito ao inferno do fogo. Jesus Cristo ele amplia um pouquinho mais o conceito da lei, simplesmente transformando aquilo que as pessoas estavam buscando em realizações de atos e trazendo para a motivação do coração. E Jesus Cristo amplia então que ser igual a Cristo é algo muito mais profundo do que simplesmente ter uma lista para sermos perfeitos de acordo com essa lista. No versículo 23, Jesus chega a dizer: se vocês trouxerem ao altar a sua oferta, e ali se lembrarem que seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe a oferta, não ofereça por enquanto, vá primeiro reconciliar-te com seu irmão, e então, voltando, faze a sua oferta. Entra no acordo com ele sem demora, enquanto estás com ele no caminho, para que seu adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido na prisão. No versículo 27, Jesus Cristo lembra os ensinos dos rabis com a seguinte pergunta: vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração,
já adulterou com ela. No versículo 31, ao falar sobre o divórcio, ele diz: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher e lhe der carta de divórcio. Mas eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto por causa de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada também comete adultério. No verso 33, a próxima antítese, ele diz assim: também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás religiosamente para com o Senhor os teus julgamentos. Eu, porém, vos digo, versículo 34, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus. No versículo 38, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta também e entrega a ele a outra face. E agora no versículo 43, a última antítese, a sexta delas, Jesus volta e fala sobre o amor. E diz: ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Nesse ponto aqui, querido, Jesus faz um acréscimo a um texto bíblico. Esse texto bíblico está descrito em Levíticos capítulo 19. E Jesus usa Levíticos 19 para falar a respeito dos ensinos que eram comuns naquele tempo. Mas Levíticos capítulo 19 não fala que nós devemos amar o próximo e odiar os inimigos. Nenhuma parte do Antigo Testamento fala que nós deveríamos odiar os inimigos. Ao contrário disso, fala que nós deveríamos amar os inimigos, cuidar deles, cuidar dos forasteiros, cuidar dos estrangeiros, das pessoas que nós não conhecemos. Mas os escribas e fariseus, eles ensinavam exatamente isso. E Jesus agora, de maneira irônica, ele cita não um texto bíblico, mas os ensinos dos escribas e fariseus. E ele diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esses versos aqui fazem parte do contexto imediato do versículo 48. E eu quero chamar um pouquinho mais a sua atenção para esta parte, do versículo 43 até o 48, para entendermos mais profundamente o que o verso 48 quer dizer. Vamos para Levíticos 19, que é o texto onde Jesus extraiu esta verdade que ele menciona aqui. No capítulo 19, no versículo 17, eu vou ler o 17 e o 18 de Levíticos. Levíticos 19, 17 e 18 diz assim: não aborrecerás o teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti o pecado. Versículo 18: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Um pouquinho mais para frente, no versículo 33, fala sobre os estrangeiros. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Verso 34. Como o natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco, amá-los-ei como a vós mesmos. O povo de Israel foi ensinado por Deus a se relacionar bem com os estrangeiros. No livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 19, fala de uma ocasião em que o povo de Israel fosse entrar na terra prometida. E aqui diz no versículo 19: amai, pois, os estrangeiros, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Assim como vocês foram estrangeiros na terra do Egito, eu quero que vocês cuidem, tratem bem os estrangeiros. Em todo o capítulo 19, o Senhor ele não está tratando de soterologia, o Senhor não está tratando da maneira como nós somos salvos. Soterologia é a doutrina da salvação. Todo o capítulo 19 de Levíticos, o Senhor não está falando aqui sobre salvação. Ele está falando sobre comportamento, sobre relacionamento. A maneira como devemos nos comportar ao nos relacionarmos com as pessoas. E ele fala o tempo todo para não amaldiçoar as pessoas, para não tratá-las mal,
Ele diz aqui que nós devemos amar o próximo, cuidar deles, tratarmos justamente. Todo o capítulo 19 de Levíticos é um ensino de Deus ao povo de Deus a respeito de como Deus gostaria que nós nos relacionássemos com as pessoas. Jesus não contradiz aqui a lei levítica, mas ele corrige os acréscimos dos rabinos, porque os rabinos haviam acrescentado que os inimigos deveriam ser odiados. E Jesus aqui corrige, então, no capítulo 5 de Mateus, esse ensino errado. Durante todo o Antigo Testamento, o povo de Israel foi ensinado a tratar bem os gentios. E há uma expressão aqui no início do capítulo 19, o motivo pelo qual o povo de Deus deveria tratar bem os gentios. E diz aqui no versículo 1, diz o Senhor a Moisés, versículo 2, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E aí começa, cada um respeitará a sua mãe, respeitará o seu pai, guardará os meus sábados, eu sou o Senhor vosso Deus. E aí ele continua no capítulo 19 de Levíticos a dar todas essas instruções a respeito da maneira como o povo deveria se relacionar. Voltando aqui para o capítulo 5 de Mateus, nós temos pelo menos 3 razões para amar os inimigos. E o Senhor apresenta essas razões aqui. Eu quero ler com você. Capítulo 5 de Mateus, no versículo 45. Ele diz assim, para. Esse para está relacionado com o verso 44, e eu vou ler o 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para é o primeiro motivo. Para quê? E aí ele diz, para que vos torneis filhos de Deus. Em outras palavras, a maneira como nós tratamos os inimigos revela de quem somos filhos. E o Senhor dá um motivo aqui muito grande, um motivo de filiação. Você quer verdadeiramente ser filho de Deus? Em outras palavras, ele está dizendo, então ame os seus inimigos. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo está no versículo 45, ainda na segunda parte. Depois da vírgula diz assim, por quê? Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Se o próprio Deus trata com justiça, trata com equidade, trata com carinho, tanto bons quanto maus, nós também devemos fazer o mesmo. Porque se somos filhos de Deus, deveríamos ter a mesma forma de pensar que Deus tem. O segundo motivo é porque Deus trata bem a todos. Nós estamos respirando um ar que os injustos também respiram. Os maus também respiram. O Senhor faz chover sobre bons e maus. O amor de Deus, ele não é restrito. Esse é o ensinamento aqui. O amor de Deus é amplo, é para todos. E o nosso amor não deveria ser restrito também. Se o nosso amor é restrito, é porque o nosso amor não vem de Deus. É isso que o Senhor está ensinando. O terceiro motivo está no versículo seguinte, o versículo 46, que diz assim, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Em outras palavras, se nós amarmos apenas aqueles que nos amam, não há mérito nenhum nisso. Isso não pode ser classificado como amor. Porque é fácil amar aqueles que nos amam. Difícil é amar aqueles que não nos amam. Então o motivo que o Senhor nos dá aqui é que o amor ele não pode estar restrito apenas a quem nos ama. E quando o amor está muito restrito, ou somente restrito a quem nos ama, esse amor é humano demais. E o Senhor quer plantar em nosso coração um tipo de amor divino. Esses 3 motivos que Jesus apresenta aqui para todas aquelas pessoas, ali no monte, na ocasião do Sermão do Monte, eles eram contrastantes aos ensinos dos escribas e fariseus, que ensinavam aquele povo a amar os seus amigos, mas odiar os seus inimigos.
É nesse sentido que Jesus diz assim: a vossa justiça precisa exceder a dos escribas e fariseus. Porque se vocês não amarem como Deus ama, vocês não se tornarão filhos de Deus. É nesse sentido que o Senhor está ensinando, porque ele conclui com uma palavrinha portanto, versículo 48, portanto, em outras palavras, resumindo, em outras palavras, considerando aquilo que eu acabei de dizer, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Agora eu quero ler esses dois versos para você perceber a relação que há entre os dois. Levíticos capítulo 19, versículo 2 e Mateus capítulo 5, verso 48. E eu vou ler primeiro Levíticos, que diz assim: diz o Senhor Deus a Moisés: fala à congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Mateus 5,48 diz assim: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. De maneira resumida, Jesus apresenta aqui o mesmo princípio do Antigo Testamento, repetindo quase as mesmas palavras. Ele diz: sede perfeitos, ou seja, santos, como Deus é perfeito, ou seja, porque Deus é santo. Os ensinamentos de Mateus capítulo 5 estão em paralelo com Levíticos capítulo 19. O Senhor ensinando o seu povo a se relacionar com amor, tanto com as pessoas que são amáveis e corteses conosco, como até mesmo com os inimigos. Nós não podemos usar esse verso de Mateus 5,48 de maneira soterológica, ou seja, para explicar a maneira como somos salvos. Se eu usar esse texto aqui para dizer assim, olha, se você não for perfeito, você não será salvo, eu estou aqui dando uma informação para o texto que Jesus não deu. É isso que eu estou tentando dizer a você. Jesus Cristo não usou esse texto de maneira soterológica, ele não usou para explicar a maneira como somos salvos. Esse não foi o propósito de Cristo. Assim como não foi o propósito de Levíticos 19, porque não trata diretamente sobre a maneira como somos salvos. O tema aqui é a maneira como os filhos de Deus deveriam se relacionar com as pessoas, especialmente ao lidar com os estrangeiros e com os inimigos. Então Jesus concluiu a maneira de superar a justiça dos escribas e fariseus. Somente o amor divino pode tornar possível excedermos em muito a justiça dos escribas e dos fariseus. E de certa forma, todas essas antíteses apresentadas aqui, essas 6 antíteses estão relacionadas ao amor, porque ele fala aqui de misericórdia, ele fala de reconciliação, ele fala de caridade. E isso é tão certo, queridos, que Lucas, ao escrever o seu livro, ele escreveu esse mesmo texto aqui, esse mesmo sermão do monte. E o texto correlato de Lucas, eu quero ler com vocês no capítulo 6, versículo 36. Lucas não usa a palavra perfeitos. E se você quiser sublinhar esse texto, você sublinhe. E coloque do ladinho assim, né? Relação com Mateus 5,48. E Lucas diz: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Porque é o contexto em que Jesus está ensinando. Ele está falando sobre bondade, sobre amor, sobre misericórdia, que devemos ter para com as pessoas. É esse tipo de perfeição que o Senhor está mencionando. Não é a perfeição de impecabilidade ou impecaminosidade. E se você observar bem, o verso 32 até o 36 é exatamente sobre isso que Lucas está dizendo. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que fazem o bem, qual é a vossa recompensa? É o mesmo texto de Mateus capítulo 5. E a conclusão de Lucas é: sede, pois, misericordioso, como vosso Pai é misericordioso. Em outras palavras, ser perfeito como Deus é perfeito não está relacionado a não pecar mais, e sim a amar como Deus ama.
Nós podemos concluir esse ensino de Mateus capítulo 5, dizendo que os rabínicos haviam interpretado a lei de maneira legítima para eles, porque eles haviam se tornado legalistas. E eles queriam o tempo todo legitimar os ensinos deles, citando as Escrituras. Mas eles exigiram demais daquelas pessoas e subtraíram o que mais as pessoas precisavam para guardar a lei, que é o amor. E Jesus ensinou que obedecer sem amor é totalmente destituído de relacionamento divino para nos habilitar a guardar a lei de Deus. Em Mateus capítulo 5, Jesus ensina o povo a pensar diferente. Ele denuncia os ensinos errados dos escribas e fariseus e desafia os seus seguidores a excederem a justiça deles, amando como Deus ama. Uma vez que os escribas e fariseus eram vistos como perfeitos diante do povo, Jesus então apresenta o amor como modelo de perfeição. Ele apresenta o amor como padrão do cumprimento da lei. E ele mostra que em torno do amor, e não da impecabilidade farisaica, é que girava a perfeição ensinada por Cristo Jesus. E eu quero concluir citando aqui para vocês a parábola do fariseu e do publicano. Em Lucas 18, versículos 9 a 14, Jesus contou uma parábola, e ele propôs esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos. Olha só o objetivo de Jesus contar essa parábola. Muitos se consideravam justos, porque estavam conseguindo cumprir a sua lista de justiça, abandonando algumas coisas e fazendo outras. E Jesus Cristo então agora conta essa parábola a essas pessoas, com o objetivo de ajudá-las a entenderem o plano de Deus. E ele conta então no versículo 10, 2 homens subiram ao templo para orar. Um deles era fariseu e o outro era publicano. E ele conta então essa parábola, e Ellen White faz um comentário riquíssimo, e a minha dica de leitura para a sua família essa semana é o capítulo 13 do livro Parábolas de Jesus. E eu vou pinçar aqui alguns textos de Ellen White. O primeiro texto que eu quero colocar para vocês é o texto que está na página 150. O texto Parábola de Jesus, página 150, diz assim, que o fariseu subiu ao templo para adorar, não porque se sentia pecador. Ele não se achava pecador, diz ela. Ele não achava que necessitava de perdão, mas ele foi orar porque ele se julgava melhor que as pessoas. Ele se julgava justo e ele esperava obter elogios. Ellen White também diz na página 150 que ao ir orar no templo, ele está cheio de louvor próprio. Isto é evidente no tipo de oração que ele faz. E eu quero ler na Bíblia aqui a oração dele. O fariseu, posto em pé, versículo 11, orava de si para si mesmo. Da seguinte forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Percebe que ele começa a apresentar para Deus aqui uma lista de coisas que ele já havia vencido. Eu já venci isso, Senhor. Eu te louvo porque eu já venci isso. Senhor, eu te louvo porque esse pecado aqui eu já consegui abandonar. Obrigado porque eu não sou como esses pecadores. Ele está cheio de si. Ele está orando, segundo a Bíblia aqui, de si para si mesmo. Ele não tem o foco em Jesus Cristo. Ele está cheio de louvor próprio. Ao contrário dele, o publicano entrou no templo, juntamente com outros adoradores. Mas como ele se achava indigno de tomar parte na devoção, ele apartou-se deles. E no versículo 13 diz assim: o publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas ele batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Em outras palavras, ele diz assim: por favor, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Enquanto um se achava isento de pecado, o outro se achava pecador demais. E Ellen White, então, diz na página 158, precisamos ter conhecimento de nós mesmos. Conhecimento que resultará em contrição. Antes de podermos achar perdão e paz,
O fariseu não sentia convicção de pecado. O Espírito Santo não podia nele atuar. A sua vida apoiava-se numa couraça de justiça própria, a qual as setas de Deus, farpadas e desferidas pelos anjos, não podia penetrar. Agora observem, Cristo só pode salvar quem reconhece ser pecador. Precisamos conhecer nossa verdadeira condição, do contrário, não sentiremos nossa carência do auxílio de Cristo. Precisamos compreender nosso perigo, senão não correremos ao refúgio. Precisamos sentir a dor das nossas feridas, senão não desejaremos a cura. Meus queridos, nenhum de nós pode por si mesmo entender os erros. O livro de Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, diz que o coração humano é enganoso. Você já foi enganado pelo seu coração? Enganoso é o coração humano. E é possível que o coração humano nos engane exatamente no momento em que o Senhor Jesus nos perdoe. Porque ao nos perdoarmos, ao nos humilharmos diante de Deus, tendo um coração agora contrito diante do Senhor, o coração é tão enganoso que o inimigo nos tenta nos sentirmos bem, nos sentirmos superiores aos outros, por ter acontecido essa experiência conosco. Os lábios podem exprimir uma pureza de espírito que o coração não conhece. Ao passo que a fala de Deus de pobreza de espírito pode o coração ensoberbecer-se. E passamos a ter então um coração enganoso demais, achando que estamos bem na presença de Deus, mas no fundo, estamos sendo corroídos pelo pecado. Ellen White fala na página 160 uma frase impressionante. Todas as nossas boas obras dependem de um poder que não está em nós. Portanto, deve haver, diz ela, um contínuo almejar do coração após Deus, uma contínua, fervorosa, contrita confissão de pecado e humilhação da alma perante Ele. Só podemos caminhar com segurança por uma constante negação do próprio eu e uma constante confiança em Cristo. Nunca chegará o momento em que nós poderemos dizer: não precisamos mais do Senhor. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais Ele mostra que somos pecadores. E quanto mais nos sentimos perdoados, mais pecadores nos sentimos. Esse poder de nos limpar não está em nós. Os escribas e fariseus não entenderam isso. O foco deles estava na santificação superficial. Uma santificação de atos apenas. Como se o pecado fosse apenas uma decisão que tomamos. Quando Ellen White trata desse capítulo 13, ela fala sobre uma natureza pecaminosa. Ela fala sobre os motivos pecaminosos. Na página 160 ainda, ela diz assim, olha: quanto mais nos achegamos a Jesus e mais claramente discernirmos a pureza de seu caráter, tanto mais claramente discerniremos a extraordinária malignidade do pecado e tanto menos teremos a tendência de nos exaltar. Aqueles a quem o céu considera santos são os últimos a alardear a sua própria bondade. Ela menciona que os apóstolos que viveram bem próximos da presença de Deus, quanto mais se aproximavam de Deus, mais percebiam que eram pecadores. Ela menciona Pedro, por exemplo, nesse capítulo 13. Ela menciona quando ele naufragou, quando ele afundou. Ele estava caminhando sobre as águas, mas ele afundou em um determinado momento, que aquela experiência foi tão marcante para ele. Somada àquela experiência em que ele traiu o mestre. E ele havia dito para o mestre que não o trairia, confiando em si mesmo.
Mas quando ele traiu o mestre e olhou para o mestre, e o mestre olhou para ele, aquilo ficou marcado na vida dele. E ele entendeu quão carente ele era de Cristo Jesus. E que tudo que ele ia vencer não dependia unicamente dele, mas da submissão que ele teria a Cristo Jesus. E era Cristo quem faria a obra de perfeição ou de aperfeiçoamento do caráter dele. E esse aperfeiçoamento duraria a vida toda. Ela menciona na página 160, nenhum dos apóstolos e profetas jamais pretendeu estar isento do pecado. Ela diz assim: homens que viveram mais achegados a Deus, homens que sacrificariam antes a vida a cometer conscientemente uma ação injusta, homens que Deus honrou com luz e poder divinos, confessaram a pecaminosidade de sua justiça, nunca confiaram na carne, nunca pretenderam ser justos em si mesmos, mas confiaram inteiramente na justiça de Cristo. O mesmo se dará com todos os que contemplam a Cristo Jesus. Meus queridos, nenhuma cerimônia exterior pode substituir a simples fé e renúncia do próprio eu que nós precisamos fazer para entendermos o quanto Cristo quer plantar em nós o seu amor. Sede vós amoráveis, como amorável é o nosso Pai Celestial. Sede vós misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Esse tipo de perfeição é amarmos como Jesus ama. Nós vamos ter uma canção cantada pela irmã Carla Curvo. Mas antes dessa canção, eu quero projetar uma oração aqui na tela para você. Eu quero falar dessa oração. Eu quero sugerir que você ore assim. Ellen White escreveu na página 159 esta oração. Eu tenho memorizado essas palavras e quero sugerir a você: Senhor, toma meu coração, pois não o posso dar. É tua propriedade. Conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me, a despeito de mim mesmo, tão fraco e tão dessemelhante de Cristo. Molda-me e forma-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente de teu amor possa fluir por minha alma. Essa canção, ela fala basicamente disso. Ela vai cantar dizendo assim: Senhor, refaz meu ser em vaso novo. Derrama em mim a sua misericórdia. É teu o meu coração. Será que você gostaria de cantar assim agora? Nós precisamos parar de bater no peito e achar que somos alguma coisa. E não precisamos fazer muita coisa para agirmos como os escribas e fariseus. Basta não buscarmos a Cristo, basta não orarmos, basta não buscarmos conhecê-lo por meio da palavra, que nós já estamos dizendo que nos achamos alguma coisa. Porque quanto menos dependemos de Cristo para viver, mais achamos que podemos viver sem Ele. Mas essa canção diz assim: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Queridos, nossos filhos precisam ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. As esposas, os maridos, precisamos ouvir a voz de Deus. Essa oração faz um clamor dizendo assim: Senhor, faça chover poder. Transforme o meu coração. Transborda-me com a tua unção. Meu maior desejo é ser moldado por suas mãos. Por isso eu venho a ti nesta oração. Eu venho me humilhar, me jogar aos teus pés. Senhor, vem me curar, Senhor. Eu sou um mero pecador. Eu preciso do teu perdão. Eu estou querendo o teu perdão. Eu quero me entregar. Eu me rendo ao teu amor. Se você quiser fazer esta prece enquanto a Carla canta, ore a Deus. Entregue a Ele. Peça ao Espírito Santo para mostrar para você o que precisa ser moldado.
o que precisa ser mudado, o que precisa ser abandonado. Eu tenho feito essa prece a Deus, Deus tem me revelado algumas coisas interessantes. Deus tem me revelado coisas de anos atrás, anos, que eu achava que estavam resolvidas e não estavam. Mas o Espírito Santo sabe todas as coisas. Ele perscruta o coração de Deus. Ele sabe tudo que vai na nossa alma. Peça para Ele: Senhor, me molde, molda-me, Senhor. Eu preciso da tua voz. Quando a Carla canta, deixa o Espírito Santo falar com você. Meu ser em vaso novo, derrame em mim misericórdia. Ergue o meu coração, grandioso Deus, vem entre nós com tua presença neste lugar. Eu preciso ouvir tua voz, tu és a esperança, meu Salvador. Faz chover poder, transborde tua unção. O meu maior desejo é ser moldado por tuas mãos. Ao Senhor eu clamarei, grandioso Deus, vem entre nós com tua presença neste lugar. Eu preciso ouvir tua voz, tu és a esperança, meu Salvador. Convido você a fechar seus olhos neste momento e entrar nesta oração junto comigo. Em oração a ti venho me humilhar, me jogar aos teus pés. Senhor, vem me curar. Sou um mero pecador, querendo teu perdão. Eu quero me entregar, me rendo ao teu amor. Em oração a ti venho me humilhar, me jogar aos teus pés. Senhor, vem me curar. Sou um mero pecador, querendo teu perdão. Eu quero me entregar, me rendo ao teu amor. Tu chamas por meu nome, sou um servo a te ouvir. Venha, Senhor, me usar, grandioso Deus.
Quero orar com você, pedir que Deus esteja conosco, pedir que o Senhor ouça a nossa oração, pedir que esta oração não apenas seja ouvida, mas nós sejamos transformados. Vamos fechar nossos olhos, nosso Deus. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos ensinos de Cristo. O Senhor não ensinou apenas aquelas pessoas que estavam ali naquele monte, mas o Senhor está nos ensinando por meio da Tua palavra escrita, revelada. Obrigado, Senhor, porque essa história nos alcançou e muitas vezes nós podemos agir como os escribas e fariseus, achando que a nossa salvação tem a ver apenas com uma série de leis que a gente obedece, uma série de listas que precisam ser seguidas, coisas a serem deixadas, coisas a serem praticadas. Nós queremos exceder a tudo isso, Senhor. Nós queremos receber o amor de Cristo em nosso coração. Nós queremos receber o batismo do Espírito Santo. Nós queremos ser completamente do Senhor. E sabemos e reconhecemos, Senhor, pela Tua palavra, que quanto mais o Senhor habitar em nosso coração, mais perceberemos a nossa pecaminosidade, mais nos humilharemos a Ti. E nós queremos que o Senhor nos conduza nessa profundidade de experiência. O Senhor diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Torna-nos semelhantes a Cristo, ó Pai. Dá-nos no coração amor semelhante ao de Cristo. Enche o nosso coração com a Tua presença. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Retira de nós, Senhor, aquilo que não Te pertence. E ajude-nos a estarmos em conexão profunda e constante contigo. Em nome de Jesus. Amém.